Olá, eu sou o professor Alexandre Manissoba de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, e hoje falaremos sobre efeito pelicular, vetor potencial auxiliar, propagação em meios bom condutores. Aqui nós temos as equações de Maxwell na forma de diferenciais. Aqui nós temos a lei de Gauss para o magnetismo, para a eletricidade, a lei circuital de Ampère, a lei de Faraday-Lenz, em diferentes configurações de acordo com as condições de contorno, né? Aqui nós temos as relações constitutivas para os meios materiais, o domínio elétrico, o domínio magnético, levando em consideração as perdas, sem as perdas, né? Propagação no meio dielétrico, propagação no espaço livre e em meios condutores. Agora vamos falar um pouquinho sobre efeito pelicular. Então, em baixa frequência, a corrente no condutor ela circula por toda a seção uniforme. Em frequências elevadas, isso não ocorre devido ao efeito pelicular. A corrente alternada ela gera um campo magnético. Este campo, ao atravessar uma área do condutor, ele induz correntes que tendem a anular o campo. Então, aqui nesse corte longitudinal do condutor, nós podemos observar, né, que a corrente ela produz essas linhas de fluxo magnético que ficam entrando e saindo aqui nessa superfície, representando o corte longitudinal do condutor. Isso gera, né, essas correntes parasitas que anulam praticamente a corrente no interior do condutor, confinando a corrente nessas regiões mais superficiais. Então, pode-se considerar que toda a corrente circula por uma parte periférica do condutor denominada profundidade de penetração do efeito pelicular, que é representado por delta, que é igual à raiz quadrada da razão de 2 pelo produto da condutividade, pela permeabilidade magnética, pela velocidade angular, em metros, né? Então, a gente pode observar aqui dois casos distintos para 25 graus Celsius de temperatura e para 100 graus Celsius. A uma frequência de 20 kHz, nós vamos ter duas profundidades de penetrações diferentes, né? 470 micrômetros para 25 graus Celsius e 550 micrômetros para 100 graus Celsius. E essa densidade de corrente ela vai aumentando à medida que a gente vai se aproximando da região mais externa aqui do condutor. Então, a propagação eletromagnética ela se dá ao longo da superfície dos condutores. A porção do campo total que existe dentro do condutor sofrerá perdas por dissipação devido às correntes de condução lá geradas. O campo total dessa forma ele se atenua com a distância percorrida, viajada ao longo da superfície, e à medida que a onda eletromagnética se propaga, a energia da onda diminui, pois as perdas ômicas estão continuamente presentes. Então aqui nós temos a expressão geral para a constante de propagação complexa, ou também conhecido como número de onda complexo, a qual pode ser simplificada da seguinte forma. E a gente observa que esse número complexo ele é comumente expresso pelas partes reais e imaginário da seguinte forma, né? Então, o número de onda complexo vai ser igual à soma do coeficiente de atenuação relacionado à parte real, né, desse número pela constante de defasamento, né, que
está relacionado com a parte imaginária do número de onda complexo. E dessa forma nós vamos ter que, para esse caso específico, tanto o coeficiente de atenuação quanto a constante de defasamento vão ser igual à raiz quadrada de π vezes a frequência, vezes a permeabilidade, vezes a condutividade. Logo, a gente observa que, independentemente dos parâmetros de permeabilidade e condutividade do condutor ou da frequência do campo aplicado, tanto o coeficiente de atenuação quanto a constante de defasamento são iguais. Se novamente considerarmos apenas a componente x do campo elétrico viajando na direção de z, então teremos essa equação, 80, e dessa forma podemos amarrar esse campo a um campo elétrico externo na superfície do condutor, considerando a região z maior que zero um bom condutor e a região z menor que zero um dielétrico perfeito. Na superfície da fronteira Z, a equação 80 aí, apresentada anteriormente, ela se simplifica para essa equação. Então, vamos considerar essa expressão como o campo, fonte que estabelece os campos dentro do condutor, uma vez que a corrente de deslocamento é desprezível. Então a intensidade de corrente ela vai ser igual à condutividade vezes o campo elétrico, como uma relação constitutiva, do meio de propagação. Logo, a gente pode observar que essa densidade de corrente em qualquer ponto dentro do condutor está diretamente relacionada ao campo elétrico. Então as equações 80 e 81 contêm muita informação, considerando primeiramente o termo exponencial negativo. Encontramos um decaimento exponencial na densidade de corrente de condução e na intensidade do campo elétrico com a penetração do condutor. O fator exponencial é unitário em z igual a zero e decrescente, para e a menos 1 igual a 0,368 quando z for igual ao inverso da raiz quadrada de π vezes f vezes a permeabilidade vezes a condutividade. Essa distância é denotada por profundidade de penetração ou profundidade pelicular, que vai ser igual ao inverso do coeficiente de atenuação, simultaneamente é igual ao inverso constante de defasamento, dando aqui a nossa equação número 82. Esse é um parâmetro importante na descrição do comportamento do condutor frente a campos eletromagnéticos. Para se obter alguma ideia da magnitude e da profundidade de penetração, vamos considerar o cobre com uma condutividade de 5,8 vezes 10 a sétima Siemens por metro em várias frequências diferentes. Então nós temos que a profundidade de penetração do cobre vai ser igual a 0,066 dividido pela raiz quadrada da frequência. Então na frequência industrial de 60 Hz, nós vamos ter uma profundidade de penetração de 8,53 milímetros. Já na frequência de microondas de 10 GHz, nós vamos ter aqui uma profundidade equivalente a 6,61 vezes 10 a menos 4 milímetros. Então suponha que tenhamos um barramento de cobre em uma subestação da companhia de energia elétrica, o qual desejamos que suporte altos valores de corrente. Para isso, determinamos dimensões de 5,08 e 10,16 centímetros para esse barramento. Assim, muito do cobre é desperdiçado, uma vez que os campos são grandemente reduzidos em uma profundidade de propagação que é aproximadamente de 8,5 milímetros.
Então, um condutor oco com uma espessura de parede de aproximadamente 12 milímetros seria um projeto muito melhor. A profundidade de penetração extremamente curta em frequências de microondas mostra que apenas a superfície do condutor guia é importante. Um pedaço de vidro com uma deposição superficial de prata de 3 micrômetros de espessura é um excelente condutor nessas frequências. A seguir, vamos determinar expressões para a velocidade e para o comprimento de onda dentro de um bom condutor. Então, da equação 82, nós já sabemos que o coeficiente de atenuação nessas condições de contorno vai ser igual à constante de defasamento, que vai ser igual ao inverso da profundidade de penetração, que por sua vez vai ser igual à raiz quadrada do produto de π vezes a frequência, vezes a permeabilidade, vezes a condutividade. Então, dessa forma, uma vez que a constante de defasamento vai ser igual à razão do produto de 2π pelo comprimento de onda, encontramos o comprimento de onda como o produto de 2π vezes delta, que nesse caso aqui é a profundidade de penetração. Adicionalmente, lembrando que a velocidade de propagação vai ser igual à razão da velocidade angular pela constante de defasamento, nós temos que a velocidade de fase dessa onda vai ser igual ao produto da velocidade angular pela profundidade de penetração. Então, para o cobre, a 60 Hz, e nós teremos um comprimento de onda de 5,36 centímetros e uma velocidade de fase de 3,22 metros por segundo, ou aproximadamente 11,6 km por hora. Muitas pessoas conseguem correr mais rápido que isso, mas é óbvio que no espaço livre uma onda de 60 Hz tem um comprimento de onda de 5.000 km e viaja à velocidade da luz. E chegamos ao final da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.